Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, agradecemos a sua companhia. Quero também mandar um abraço lá para aqueles que estão nos bastidores trabalhando nossas técnicas e técnicos para chegar a essa, não é, programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, querido Nando, família Feal, maravilhosa, que bom estarmos juntos, que bom estarmos nesse espaço onde Jesus é o foco, Jesus é o centro. Espero que os amigos aproveitem bastante as sementes de luz que a gente vai tentar extrair aqui do Evangelho e edificar o nosso coração. Isto mesmo, Tiago. Hoje nós estamos trazendo do livro Ceifa de Luz, né, que é na psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier, né, e pela autoria do nosso Emmanuel. E o tópico que escolhemos aqui é A Senda Estreita. E de Lucas, capítulo 13, versículo 24, diz Jesus: Porfiai por entrar pela porta estreita, né? Porque a gente sabe que a larga, né, é caminho, muitas vezes, à perdição, né? Como Jesus nos disse. E ele começa dizendo aqui: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. E para tudo isso, muito suor, né, Tiago? É porque nós estamos aqui, né, Nando? Essa transpiração espiritual que precisamos aí lutar para que aconteça. Se não está transpirando, não está suando, olha, pode esperar que a vida vai fazer a gente dar uma acelerada. É verdade, a gente precisa esforço, né, dedicação e perseverança, né, Tiago? É porque, olha a oportunidade que nós estamos tendo, Nando do céu, os Espíritos falam, gente, aproveita, vocês estão numa vida, o melhor que poderia estar agora, nesse momento. Talvez eu sei que isso é um pensamento um pouco difícil para nós, né? Mergulhados na carne, envolvidos com tantos problemas, coisas do dia a dia, até a parte material mesmo que nos envolve, que nos suga tanto, né, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, da nossa energia mental. Mas quando a gente consegue superar isso, ficar, sabe, naquele mau tempo, subir e ver que o sol ainda está tremolando lá, está lá, firme e forte, entender que temos uma missão espiritual. Quando a gente olha para essa missão espiritual, coloca isso no nosso coração de verdade, olha, fazer esse exercício de sair um pouco desse mundo material, Nando, já dá uma bela de uma transpiração aí, viu? É, a gente cumprir com aquilo que provavelmente nós viemos para cá para realizar, né, teve todo um planejamento, mas a gente mergulha no esquecimento, a gente mergulha num planeta de provas e expiações, a gente mergulha em vibrações mais densas, né? E aí que as coisas não são tão fáceis, né? E aí a gente precisa a todo momento estar alerta, né, vigiando, orando, porque a gente vai estar. Não tem como a gente não conviver com várias situações que nos levam para a porta larga, né, Tiago? É porque o próprio Emmanuel, no livro Pão Nosso, o livro tão bonito também, ele comenta uma outra frase de Jesus, porque o título de hoje, né, é a senda estreita. E o trecho do Evangelho que o Emmanuel comenta é quando Jesus fala da porta estreita, né? Todo mundo conhece essa passagem do texto bíblico. Só que, Nando, o Jesus, ele também já se comparou à porta diversas vezes. Ele fala que ele seria uma espécie de porta, a porta das ovelhas. Olha só,
Está lá em João 10:7. Ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. E o Emmanuel vai dizer assim, Nando, que não basta a gente ter a qualidade da ovelha. Se a gente não acessar esse local, vamos dizer assim, a gente se busca se colocar na qualidade das ovelhas, mas a gente tem um trabalho de ir até acessar a porta das ovelhas e entrar num espaço divino. Então, esse seria um trabalho nosso, né? Porque eu poderia me encher de qualidades, me isolar do mundo, ou me buscar apenas, vamos supor, conhecimentos, sabedoria, e estar longe do mundo e não querer penetrar nessa missão, nesse trabalho redentor, não é isso? Claro que existe esse comprometimento com tudo isso, né? O Emmanuel começa aqui, né, com esse texto aqui, já lemos aqui o primeiro parágrafo, agora vamos para o segundo. Ó. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros, e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. É, por quê? A gente está sujeito a tudo isso, né, Tiago? É porque você sabe que essa expressão que eles jornadeiam no mundo, né? Na Avenida dos Prazeres. É porque a gente tá entendendo que a maioria das pessoas, né? Se a gente fizesse uma estatística, Nando, espiritual, o que ele está dizendo, ó, a maioria das pessoas está presa nessas coisas efêmeras do mundo. Não estão entendendo o que nós estamos fazendo aqui. E olha, e isso é tão sério, Nando, que a gente vê pessoas que têm muito tempo de cristianismo, de espiritismo, teve uma vida, né, até de uma vida religiosa muito grande, até de uma tradição familiar muito grande. Mas também essas pessoas, mesmo que passou a vida inteira conhecendo, é meio que essa coisa espiritual é um mero deleite, é uma coisa de final de semana, é uma coisa para o nosso tempo de folga. Olha só onde a gente coloca essas questões espirituais. Por isso, Nando, que a maioria das pessoas, diz o Emmanuel aí, estão realmente nos prazeres da vida, estão vivenciando as experiências das portas largas, não é? Lembro, né, do livro Mensageiros, né, do André Luiz, quando ele relata da imensidão de médiuns que fracassaram, né, que voltam para o plano espiritual fracassados, né, por muitas vezes a gente cair, né, nessas situações que o Emmanuel vem trazendo aqui para nós, né, fazendo essas advertências para que a gente tome cuidado, né, porque nós estamos aqui nesse planeta, né? Muitos preferem, ele diz, a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento, né? Então, como eu agora citei e lembrei o livro Mensageiros, quantos não chegavam lá na espiritualidade e muitas vezes, né, até com aquela vergonha, né, de ter vindo para cá com uma missão linda e muitas vezes acabaram por fracassarem, né, nessa missão, vamos dizer, mesmo que pequena, do mediunato, né, ou da mediunidade. É porque, você vê, é, é, é tão fácil a gente cair essa estrada, né? Nando, olha só, agora a gente compreende muito nitidamente, né, que o mundo não vai preencher, o mundo não vai causar uma sustância, né, um sustento da nossa alma. É realmente o evangelho vivido, o amor realmente vivido ali na prática, isso sim causa. Talvez daí, Nando, venha a estatística de tantas pessoas acusando uma seguinte coisa: eu sinto um vazio dentro de mim, sabe? Elas viveram muitas coisas, muitas experiências, mas essas experiências, elas não extraíram o significado espiritual. Aí o Emmanuel vai dizer o seguinte: olha, elas desempenham, elas se despenham, né, caem, né, nesses precipícios de tardio arrependimento. Elas se envolvem nas situações e depois elas voltam arrependidas. Elas entenderam que aquilo não valeu a pena. Então,
a gente está aqui propondo, estudando esse evangelho, os Espíritos, na verdade, está propondo um atalho, viu, Nando? Na verdade, essa porta, essa estrada, na verdade, profundamente é um grande atalho para a nossa vida. É porque a gente tem que aproveitar esses avisos, esses sinais, né? Essas placas de indicação, porque são espíritos que já jornalearam, né? Quando ele usa esse termo aqui hoje, né, nesse texto, e que sabem, que já andaram por pedras, né? Por espinhos, né? Por farpas, e que sabem. E se a gente ouvir, né? Como a gente deve ouvir as pessoas experientes que já atravessaram muitos anos de vida, para quê? Para que a gente evite, né? E que a gente não precise passar por aqui. Se a gente usar, né, tiver a inteligência possível para avaliar isso, a gente não vai perder tempo, né? Não vai desperdiçar tempo, ou desperdiçar vida, ou desperdiçar o tempo dos outros, ou não ferir os outros, ou não se ferir. Então, é muito importante isso quando a gente olha para aqueles que já jornadearam, né, antes de nós, e é o que esses espíritos fazem para nós quando nos trazem essas mensagens, né, Tiago? É porque ele está falando assim, ó, essas pessoas que caem nesse buraco, elas estão caminhando desavisadas. Ele coloca aí, ó, olha só, elas estão vivendo um capricho pessoal e elas caem desavisadas nesse lugar onde elas estão vivendo uma experiência, Nando, que elas não entendem que isso vai levar elas a um momento efêmero do ponto de vista espiritual, né? Então, a gente precisa fazer essa autocrítica, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? A gente se sabota, a gente se bloqueia. Por isso que a gente precisa de profissionais como você, Nando, que vai ajudando a gente a tirar essa casca, esse romantismo que a gente faz de nós mesmos, essa autoproteção. O ego, não sei tecnicamente como chamaria, mas a gente se protege, né? A gente não quer ver o nosso lado ruim, a gente tenta esconder a todo custo. Parece que é algo, uma autodefesa, né, Nando? Acho que seria até um efeito colateral da nossa autodefesa. E aí, quando a gente consegue realmente passar a régua nisso, entender o que precisa, o que estamos fazendo aqui, e a nossa atitude ser colocada na balança, como os egípcios faziam, né? Tem aquele desenho da balança do coração e da pluma, que você vê, até os egípcios já sabiam disso, Fernando, que no pós-morte o nosso coração seria pesado. E note que não seria a fé essa, a fé aquela, não, seria o como estaria o peso do nosso coração. E quando a pessoa está vivendo de caprichos pessoais, como diz Emmanuel, o coração dela não está vazio, amigo? Sim. E aí, o que você estava dizendo são as fugas. Mas muitas vezes a gente foge, a gente se esconde para se proteger daquilo que está mesmo dentro de nós, né? Coloca lá por debaixo do tapete ou nos porões, né? Muitas vezes lá para o inconsciente nosso, né? Ele continua dizendo aqui, ó, seja qual for a experiência em que te situas na Terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Então, mais uma vez, ele acentuando para nós, né, que a gente não está aqui para acomodar-se, não para ficar inertes, né, na inércia, chamando a nossa atenção para a gente até reagir, né, e não ficar muitas vezes buscando essa fuga, como nós dissemos aí, se esconder ou esconder dentro de nós mesmos, né, situações que a gente não quer que venham à tona, né? Então, é uma preocupação. Sabe, o texto Um Homem no Mundo, do Espírito Protetor lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Nando, ele fala, ó, um homem no mundo, ele vem falar disso. E lá ele fala, Nando, que existem algumas sementes que vão precisar brotar no nosso coração. A gente precisa fazer esse trabalho de permitir que essas sementes brotem, se, né, dê frutos, cresça, prospere dentro de nós. Se a gente não fizer esse trabalho de um agricultor divino, que essa plantação ocorre dentro de nós, Nando, olha só, aqui é o campo, aqui é o templo do Espírito Santo, aqui ocorre essa colheita que a gente faz no silêncio dos nossos pensamentos, no silêncio das nossas emoções, né? Aquela que ninguém precisa ficar sabendo, a gente, dentro do campo do nosso coração, a gente vai plantando essas sementes de vida.
Esse é o trabalho. Daí que, se a gente viver no mundo da inércia, fugindo às vezes de determinados sentimentos, de determinadas situações, vai chegar um momento que a vida nos encurralará, vai colocar a gente contra a parede. Fala, e aí? Você vai viver essa experiência ou não? Porque Deus não vai permitir, Nando, que a gente seja um cristão capenga, não é? Ele vai querer que os seus filhos, essa perfeição de espírito que foi criada, todo esse investimento espiritual seja perdido e a gente fique patinando, patinando? Claro que não, não é? Senão vai formar aquela dupla, capenga e capenguinha, né? Aí vai virar uma dupla aí. É verdade, a gente precisa pisar forte, né? Quando você falou da semente, de semear, né? Me veio aquela parábola, né? Do semeador, né? Da semente que cai nos espinhos, da semente que cai entre as pedras, da semente que não vigora. Então, qual o solo que nós vamos oferecer para o semeador divino? Para que as sementes que venham venham cair entre nós, né? No nosso solo interno, né? Para vigorar, para ser uma semente que vai crescer, vai dar frutos, né? Aí o Emmanuel continua dizendo aqui, ó, nosso dever é a nossa escola. Ó, que bacana. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa, né? É constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptar-nos à disciplina do próprio espírito, na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós, ou em nós próprios, o caminho para o céu que almejamos. É uma construção, é uma via, é você, vamos dizer assim, pavimentar o caminho que você vai trilhar depois e deixar esse caminho ainda para as gerações que virão. É um dever nosso. Quantos não pavimentaram para nós, né? Eu acho que um dos construtores que a gente conhece aí é o Chico Xavier. Ele construiu, ele pavimentou e deixou ainda para nós aí, né? Aquela estrada boa para seguir, né? Sem buraco, mas bem sinalizada, bem asfaltada, né, Tiago? Ele fez um trabalho, acho que de pavimentação do espiritismo no Brasil e no mundo. Incrível o trabalho que ele fez, né? Até estrada, trem, porto, tudo. Ele permitiu que tudo acontecesse. E você sabe que, você vê a palavra que ele usa, adaptação. Adaptamos a nossa disciplina. A gente vai exigir o seguinte, olha, vamos supor, Nando, poxa, eu tô chateado com uma coisa, olha, eu tô sentindo que tal coisa tá pegando muito, tá mexendo demais comigo, olha só que trabalho. A pessoa liga, vamos supor, a pessoa ligou o rádio agora, fala, poxa, estou chateado com uma situação, eu vou orar junto com os amigos, com o Nando, para a gente fazer uma oração para me fortalecer. Mas também a gente faz isso, a gente vai fazer isso. Mas também pensa, poxa, por que que você está chateado? Qual o sentimento que está mexendo com você? Isso precisa ser trabalhado. Então, poxa, eu não tô, minha fé tá tão fraca, Nando. Poxa, eu acho que eu tô tão, né, me sentindo tão enfraquecido. Olha só, a gente vai tomando, entendendo, adaptando a nossa disciplina, diz o Emmanuel, para que essa obra aconteça. Esse dever da gente se consertar, se melhorar, é a nossa escola, olha só. O dever é a nossa escola, porque quando a gente vai cumprindo essa obrigação de reforma íntima, a gente está realmente entendendo que nós estamos na escola. Porque senão os dias vão passando, Nando, e tá passando rápido, hein? Os dias estão passando e tá passando muito rápido, e a hora que a gente vê, a gente perdeu tanto tempo, amigo. Olha, que vale a pena passar pela porta estreita, porque a gente sabe que do outro lado a gente vai encontrar uma casa, né, um ambiente favorável. Porque se a gente caminhar por uma porta mais larga, mais confortável, né, a gente não vai encontrar. A gente precisa passar pela porta estreita, porque ela resume aquela necessidade nossa que não precisa ter
muito mais do que aquilo. Porque só passamos pela porta estreita se a gente não trazer aquelas gorduras desnecessárias que vão impedir da gente passar ali. Então a gente tem que ir aos poucos eliminando isso para passar ali naquela porta de forma que a gente encontre do outro lado e encontraremos, porque Jesus nos prometeu, Jesus disse que prepararia para nós, né, um lugar. E o que seria esse lugar? Né? Eu acho que fruto do nosso próprio esforço. A gente só vai alcançar o céu que nós mesmos construímos em nós e só vamos pisar ou caminhar ou rodar naquela estrada que nós mesmos construímos, né? Então, cabe a nós fazer a nossa parte por nós e, consequentemente, a gente vai deixar uma herança não só para os nossos entes queridos, espíritos familiares, mas para toda a humanidade, né? Nem que seja, se não for uma estrada, uma viela, uma calçada, já fez bastante, né? Não, com certeza. E eu acho, Nando e amigos, entrar por essa porta, Nando, sabe o que significa também? A gente purificar o nosso coração, porque é isso que os Espíritos pedem para nós lá no Evangelho. Purificar o nosso coração. Então, veja o que está acontecendo, veja o que você está sentindo e purifique, porque às vezes a gente toma uma atitude grosseira, Nanda, a gente tem um comportamento inadequado, a gente nem percebe. É o nosso jeito de ser, né? A gente nem percebe. Mas quando a gente fica atento, quando a gente ouve os amigos, ouve as críticas, olha só, Nanda, ouve as críticas, ouve as situações e vê o que precisa ser corrigido e fala, Senhor, me ajude a purificar meu coração, né? Entrar realmente nessa tarefa de tentar se limpar de coisas ruins, de sentimentos ruins que estão atrapalhando a nossa vida, nós estamos com certeza, Nando, entrando nessa porta estreita, porque a maioria das pessoas está preocupada com isso. Aquelas pessoas que estão na porta larga estão preocupadas, Nando, em purificar o seu coração ou apenas em viver a vida material? Diferença. Olha a diferença. Então, Tiago, a gente precisa ter essa consciência, né, para que todas aquelas situações que a gente vai vivendo e que a gente tropeça no caminho, que muitas vezes esse tropeço faz com que a gente caia, né, e que vai se ferindo também, vai ferindo não tão somente o nosso físico quando a gente cai, mas o nosso espírito também fica marcado. Então nós temos que essa frase tão pequena do Emmanuel aqui nos leva a fazer tantas reflexões, que é nosso dever é a nossa escola, né? Olha como nós podemos, Tiago, com tão pouco, assim, com tão poucas palavras, chegar a reflexões tão profundas, né? Como a gente sempre diz aqui, né, Tiago? Mano, é demais, é incrível mesmo. A gente vai começando a compreender esse evangelho, Nando, ele vai trazendo consolação, mas porque a pessoa pode dizer o seguinte: ah, mas eu tô com a minha vida passando por tal situação, tal isso, o que que isso pode me ajudar, né? Eu quero que Deus me ajude, eu tô pedindo uma ajuda divina. Sim, com certeza. E você vai receber, você pode ter certeza disso. Todas as nossas orações são analisadas e atendidas na medida daquilo que necessitamos. E Nando, mas a gente precisa entender, veja como o que aconteceu com a própria Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Quando ela estava se preocupando com as coisas de Deus, Deus estava se preocupando com as coisas dela. Quando a gente coloca Deus na frente, busca trazer o amor para dentro de nós, transformar o reino dos céus no nosso coração, Deus vai também fazer as coisas acontecer do lado de fora. Obviamente, tem coisas que a gente não controla no mundo. Por exemplo, uma pessoa conversando com uma amiga hoje chateada porque um companheiro de trabalho desencarnou novo por uma infecção, né, na parte interna do seu organismo, no pâncreas, no fígado, pegou uma bactéria no hospital, Nando, ele desencarnou. E essa pessoa chateada por ser uma pessoa jovem. Então, você vê como o evangelho penetrando, a gente vai
entendendo as situações, compreendendo as situações, e o mundo material não nos afeta de uma maneira tão pungente, de uma maneira tão que nos desestabiliza. Você vê como que a gente buscar essa reforma, buscar esse trabalho, vai nos dando consolação. E ao mesmo tempo, Deus vai trabalhando lá de fora o que precisa ser trabalhado, mexendo onde precisa ser mexido, abrindo a porta que precisa ser aberta. O que for que vai ser preciso, não, a espiritualidade vai fazer. Eles não falham com a gente, né? Mas cabe a nós também aprender agora o que nos cabe fazer. É essa estruturação necessária para a gente poder sobreviver às tempestades que acontecem nesse planeta mesmo, de provas e expiações, né? A gente está navegando, né? Estamos na nau aí, estamos indo, passando pelas ondas altas, das tempestades, para chegar no porto seguro, né? Para a gente, se a gente remar, se a gente buscar na bússola o caminho certo, né? Porque o evangelho é a bússola de Jesus, que dá-nos um itinerário aí, um caminho para a gente chegar naquele porto seguro. A gente tem ainda, mesmo em tempestades, a gente tem para onde seguir, porque a gente tem, como nós dissemos agora, há um pouco atrás, a experiência desses amigos espirituais, né? Como você disse, que não nos largam, eles estão à espreita nossa, né? Só que nós precisamos fazer aquela conexão com eles, né? Que é a conexão com o Evangelho de Jesus, para que a gente passe por esses caminhos tortuosos, pedregosos, espinhosos, né? Sofrendo arranhões aí, né? Mas vamos passar. Vamos sim. E é isso que a gente precisa ter, porque às vezes uma lição como essa bate no nosso coração e a gente fala, poxa, mas eu preciso de ajuda, né, Nando? Eu preciso de apoio espiritual. E você vai ter apoio espiritual, você pode ter certeza disso. Mas aproveite esse momento de dificuldade, de sofrimento, e veja qual o sentimento que está te incomodando. O que você está sentindo fraco no quê? O que está mexendo com você? É sua fé que está um pouco abalada? Você está sentindo que parece que Deus não está fazendo as coisas direito? Olha só como a gente é, né? Será que é alguém que você quer que seja transformado, transformada, e aquilo te incomoda? Será que é uma coisa material que precisa ser ajustado? Deus também se preocupa com as coisas materiais, tudo isso faz parte. Mas também tenta extrair daí, Nando, esse é o nosso dever, essa é a nossa escola, quais sentimentos precisam ser trabalhados. A gente precisa purificar o nosso coração. E a gente vai dar o sentido realmente, aproveitar realmente essas situações para purificar o nosso espírito, para a gente sair melhor e mais forte. Essa é a proposta. Aí sim eu acho que a gente vai estar buscando entrar nessa porta estreita, como o Emmanuel está pedindo para nós. E vamos examinar a nossa consciência. Nela, com certeza, está lá Deus, né, em nossa consciência. Tem lá benefícios e capacidade, tudo de bom que a gente pode trazer para a nossa vida. Examina, trabalha a consciência, busque muitas respostas que estão nela. A gente acha que está fora, muitas vezes está dentro de nós, né? A essência divina está dentro de nós. Tudo que já foi dito há milênios para nós ecoa dentro desse campo consciencial. E a gente precisa sintonizar. A partir das nossas ações, dos nossos atos, daquilo que a gente está fazendo, esse despertar dessa consciência vai acontecer. E é nela que está, né? Desde aí que a gente foi gerado no cosmos até chegar a esse ponto que estamos, nada foi jogado fora, não. Isso aí é um tesouro, né, que a gente precisa redescobrir em nós mesmos. Querido Tiago, nós vamos agora para aquele momento de prece, de oração e de vibrações, quando a gente aí pede para que as pessoas possam colocarem um recipiente com água, para que os benfeitores, no momento que você estiver assistindo esse programa ou ouvindo, eles vão trabalhar. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos acompanhar aí o nosso
caríssimo Tiago. Ele vai nos conduzir com suas palavras, com seus sentimentos, esse momento de oração. Vamos lá então, Tiago? Então, com muito carinho, meus amigos, vamos acendendo o nosso coração e nos juntando, né? Várias partes do mundo, corações se acendem e a gente se sintoniza com o Mestre Jesus, com o Senhor da vida. Mestre querido, que coisa maravilhosa, nesse momento, muitas pessoas sintonizam com o seu coração divino. Por isso, Senhor, abençoe cada um de nós que estamos nesse momento orando a Ti. Abençoe a nossa vida, Senhor, nossa família, os nossos amigos, nossa saúde, Senhor, nossa vida financeira, nosso trabalho, a nossa vida aqui na terra, Senhor. A gente agradece imensamente, Senhor Jesus, pelos mentores que estão conosco todos os dias, anônimos, silenciosos, velando ali na cabeceira da nossa cama, do nosso deitar e nosso levantar, seguindo os nossos passos, nos acompanhando. Muito obrigado, esses espíritos amigos, pessoas que nos amam tanto, que essa oração chegue até eles também como um abraço, um alento, um sentimento de gratidão. Senhor Jesus, nós sabemos também que tem muitas pessoas desesperadas nesse momento, que sequer não conseguem nem fazer uma oração, nem um Pai Nosso. Por isso, eu convido a todos que o nosso coração se expanda e alcance todas essas pessoas que precisam na prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar ao lado das forças do bem para transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar ao lado das forças do bem, auxiliar Jesus a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado aí, Tiago, pelas suas palavras, por nos conduzir aí nessa prece, nessa oração, né, onde a gente sempre lembra dos nossos entes queridos, pessoas que estão, né, precisando de ajuda, de amparo. Então, é muito importante a gente ter esse momento, que a gente dá uma pausa aqui nas nossas, aqui nos nossos, nas nossas reflexões, no texto. Mas, para continuar aqui, a gente quer dar um recado lá do Clube Amigos da Boa Nova. Você quer conhecer? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações para você saber como você pode ser um patrocinador, nem que seja de um minutinho da programação da Rádio Boa Nova, TV no Maior, que trabalha aí, no caso, para divulgar o Evangelho de Jesus, não é? O Espiritismo, o bem, para todo o planeta. Então, entre também através dos telefones que eu vou passar, o 0800 12 018 38, que é gratuito em todo o Brasil, e tem o fixo, o 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápida aí pelo seu smartphone, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número você pode, né, ajudar essa causa pelo Pix. Vou repetir o número, é os 11 97 261 0272. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, como eu faço, como o Tiago faz, como tanta gente faz, e como você pode fazer, né, Tiago? Fala para nós aí também algumas das vantagens. Meus amigos, olha, primeiro que a FEA é uma instituição, né, que dispensa comentários. Então, trabalhar junto com a FEA é uma alegria. Você vai estar investindo num trabalho muito sério. Você vai conseguir descontos nas livrarias da Mundo Maior, até no Mercalivros, olha só, na loja virtual da Mundo Maior.
dos espetáculos, peças espíritas, dos eventos. Só entrar lá no site clubeamigosdaboanova.com.br, você vai ver imensos benefícios que você vai poder usufruir. Então, você vai estar ajudando o projeto e vai estar recebendo desconto em livros, em peças. Então, é maravilhoso fazer parte dessa equipe. Exato. Muito bem, então vamos voltar no nosso texto aqui, quando Emmanuel, né, traz para nós aqui, ó, não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesma as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que leva e edifica, enobrece e ilumina. Que beleza! A gente acha que muitas vezes as vantagens são aquela coisa acesa, brilhante, né, piscante, né, como o ouro, quando a luz bate nele, né, ele fica todo reluzente, a pérola ou diamante, né, são coisas muitas vezes de fulguração, como ele fala aqui, passageira, né? Nós não vamos levar isso para lugar nenhum, vai ficar tudo aí, a gente não vê isso acontecer muito, não é? Então, o que que nós estamos precisando? Talvez de algo que tenha um valor que não é estimado pela economia nossa aqui do planeta, a gente precisa de algo que seja da economia divina, coisa que vai durar para sempre, né, Tiago? Amigo, você sabe que no Evangelho também o Espírito diz que a gente vive, né, aqui nesse mundo material, mas para a gente buscar esse estado, essa porta estreita, Nando, a gente não precisa ter uma vida severa. Ele fala assim, ó, longe dos prazeres que a vida humana nos proporciona. Você pode ter uma vida normal, deve ter uma vida normal. Viva como as pessoas do seu tempo. Mas a gente não pode se deter, de esquecer, Nando, da gente buscar essa elevação, buscar essa edificação interna, trabalhar, aproveitar esse tempo aqui, Nando, para construir, para ajudar, para desenvolver a caridade. Porque se você se perder nessas fulgurações passageiras, né? Se você se perder nessas coisas, olha só, né? Nas trevas da ignorância, aí sim a gente vai estar marcando passo. Não te detenhas, né? A gente não deve parar. Trabalhar com abnegação e suor. Nando, isso é uma coisa que eu rezo. Eu peço, Senhor, será que eu poderia receber uma orientação em sonho para saber se algo que precisa ser feito, coisas que precisam ser colocadas num devido lugar, uma orientação espiritual nesse sentido? Isso é tão bom, né? A gente tem que se preocupar com o nosso destino, com o nosso caminho espiritual. E não tocar a vida, né? Como de qualquer jeito. Acho que deve se preocupar muito com a nossa vida espiritual. Mas, Nando, sem deixar se perder que nós estamos vivendo uma vida, nós temos os prazeres da terra e viver como uma pessoa normal. Você vê como é o equilíbrio das coisas? Exato, né? A gente até sabe de pessoas que têm riquezas materiais, mas que não dão tanto valor para essas riquezas também. Existe, né? E a gente tem que trabalhar os desapegos, né? Porque a gente se apega, mesmo que a gente não tenha tanta riqueza, a gente já se apega até a um objeto, né, que não tem nem valor. Ah, mas é porque é um objeto de estima, é algo muito importante para mim. É que nem aquele caso que o doutor Reinaldo contou do senhor que morava lá no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, lá, que ele desencarna e aí ele aparece para o doutor Reinaldo, né? E aí o doutor Reinaldo todo preocupado, como é que ele está nos planos espiritual, tal. E aí a primeira coisa que ele fala, o meu carro, o meu sobrinho está lá com o meu carro. Quer dizer, veja que é uma coisa que já não tinha mais importância, né, para o estado que ele se encontrava, né? Então, muitas vezes a gente se apega em coisas tão pequenas que atrasam a nossa jornada. A gente fica ali obcecado, apegado, e a gente tem muito mais outras circunstâncias, né, além
daquelas que a gente tem aqui. Essas coisas que a gente pode viver confortavelmente, como você disse. Isso não é erro nenhum, não é, como se fala, pecado, né, entre aspas. Não, a gente pode normalizar isso sem que isso faça parte de uma questão egóica e de egoísmo, né, Tiago? É porque ele fala isso, que a gente não deve se deter nesse círculo de vantagens que se apagarão, né, com as fulgurações passageiras. Mas eu tô fazendo uma parte disso, que a gente também deve viver como uma pessoa comum. Não querer achar que a virtude está na severidade, de ser lúgubre, não, ser uma coisa, né? Achar que a gente ser sério, isso é um sinônimo de virtude. Ó, não me relaciono com esses pecadores, com esse mundo. Não, a gente viver de uma maneira normal, mas entendendo que temos uma tarefa íntima muito forte para ser realizada. A verdadeira briga é aqui, ó, é internamente, não é contra, como diz o Paulo, né? Não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das ordens celestiais. É uma luta espiritual. E essa luta está travada dentro de nós, Nando. É isso que a gente precisa entender. Porque senão a gente vai ser um cristão, vamos dizer assim, só de aparências, né? Cristão só de rótulo. E é isso que a gente não quer. A gente quer agora buscar de entrar realmente nessa porta estreita. Então, Tiago, voltando aqui no texto, né, para finalizar, o Emmanuel fala: não te desdenhes a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. Lembra que nós falamos do suor lá no início? E ele fala: e em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Olha aí. Falamos aqui também, né, do egoísmo, do eu, né? É, realmente é isso aí. O Emmanuel sintetiza aqui no final, né, com essas as últimas palavras, né, Tiago? Você vê, ele sempre faz isso, né? No final, ele vem e fecha, ele vem construindo o raciocínio, no final ele vem, ele retoma, e até ajuda isso a gente rememorar o texto. Então, Nando, você vê que interessante, ele fala o seguinte: o seu eu desregrado, solto aí, do jeito que né, tá na maré de todo mundo, sendo como todo mundo. Olha, provavelmente a gente vai estar na porta larga. Se você se sentir diferente desse mundo, né, não se conformar com os erros desse mundo, buscar fazer diferente mesmo, e até o Emmanuel comenta isso, né, que isso leva até um sentimento um pouco de até um sentimento de solidão, viu, Nando? Até um pouco de solidão, porque você não começa a encontrar amparo, diz o Emmanuel, não consegue, o seu mental meio que não fica com as outras pessoas. As pessoas têm um sentimento de um jeito, né? Gosta de falar de futilidades ou gosta de fofoca, você já sente que isso não faz bem para você, você já começa a se sentir isolado. O Emmanuel diz que esse sentimento é normal, porque você está saindo dessa porta onde todo mundo está, nesse cômodo onde todo mundo está, né? De uma vida desregrada com o eu. A doutrina espírita nos ensina até que a gente tem que ter educação no nosso pensar. A gente falou disso outro dia. E a porta estreita passa por esse controle do eu. Olha que interessante, né, Nanda? Então, acessar esse cômodo, sobretudo, tem todo esse processo interno que a gente precisa passar. Exato. Então, esse texto aqui, ele é, nossa, maravilhoso para a gente fazer reflexões aí, a senda estreita, não é só a porta, não, é a senda estreita, né? Que ele coloca aqui para nós, uma forma da gente pensar o que estamos fazendo, né? Com também quando ele se coloca como porta, que você bem lembrou, né? Ele fala: batei a porta e ela vos abrirá. Então, que a gente possa bater a porta do coração de Jesus, para que essa porta possa se abrir para as nossas condições, né, e necessidades que a gente está aqui hoje refletindo sobre elas, né, Tiago? Então, e é só gratidão aí, né, Tiago? E para finalizar aí, suas considerações finais aí, e também o seu até logo aí para os nossas queridas e queridos ouvintes e telespectadores.
Nando, eu que agradeço. Você sabe que a porta estreita, diz o Emmanuel, aí, é a tradução do amor, né? Incomensurável de Deus. Então vamos viver esse amor, né? Vamos aproveitar, vamos desenvolver esse sentimento maravilhoso no nosso coração. Não vamos deixar, Nando, esse sacrifício de Jesus na cruz em vão. Ele sofreu, morreu por nós, né? Deu a sua vida por todos nós. Vamos fazer valer esse investimento espiritual. Vamos amar mesmo, abrir o nosso coração e trazer esse sentimento divino para dentro de nós. E a gente vai ver o mundo se transformar à nossa volta, né? A gente vai se sentir mais forte. Eu agradeço, meu amigo, um beijo para você, um beijo para os amigos, e espero que a gente saia daqui mais uma vez mais fortalecido. Um abração a todos. Obrigado, Tiago. Obrigado a todas e todos. A gente espera você no próximo programa Alvorada. E aquele tchau, tchau tradicional. Tchau, 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 Tiago. pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.